Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo! Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E na videoaula de hoje eu vou ensinar um cropped de crochê divertido, que é tendência para as estações mais quentes do ano. Essa peça é nível intermediário, então é necessário que você tenha um pouquinho mais de habilidade com a técnica do crochê. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer o cropped, você vai precisar de um novelo do fio Charme nas cores 2194, 4146, 6156, 3402, 5203, 5767, 8176 e 8990. Agulha para crochê número 3 mm, 2 marcadores de pontos, cola pano para aplicar nas pontinhas da estrela, fita métrica e tesoura. A peça ensinada é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar o cropped é preciso conferir as medidas. Então, com a fita métrica, meça a circunferência total e a altura do busto. Para a circunferência do busto, subtraia aproximadamente 10 centímetros. Para facilitar a produção em diferentes tamanhos, eu compartilho como sugestão as medidas dos quadrados e das carreiras de contorno. Veja, para tamanho P, teça os quadradinhos medindo 9 por 9 centímetros e faça o número de carreiras para contorno até atingir 14 por 36 centímetros. Para tamanho M, teça os quadradinhos medindo cerca de 11 por 11 centímetros e faça o número de carreiras para contorno até atingir 16 por 38 centímetros. E para tamanho G, teça os quadradinhos medindo cerca de 13 por 13 centímetros e faça o número de carreiras para contorno até atingir 18 por 40 centímetros. Essas medidas podem variar de corpo para corpo, então atenção para as dicas do vídeo. Para começar o cropped, eu vou ensinar o quadradinho da melancia. Então vejam que aqui eu tenho o fiozinho da cor vermelha. Eu vou fazer o nó inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer o total de 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Finalizadas as 3 correntinhas, eu insiro na primeira corrente e faço ponto baixíssimo. Agora vamos tecer dentro deste anel o total de 12 pontos altos. Então, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro do anel vou preencher com mais 11 pontos altos, totalizando 12 pontos altos para a primeira carreira desse quadradinho. Para finalizar a primeira carreira com 12 pontos altos, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Pronto! Para a segunda carreira, vamos fazer o total de 24 pontos altos, ou seja, 2 pontinhos altos para dentro de cada pontinho de base. Mas é nesta carreira que nós vamos alternar a cor vermelho com preto. Então, nós vamos conduzir o fiozinho preto ao longo do trabalho para dar o detalhe das sementes. Para este primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontinhos em vermelho. Então, 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada, insiro pegando dentro do mesmo ponto de base e faço aqui o segundo ponto. Vejam que eu tenho 2 pontinhos em vermelho. Dou a laçada, no ponto ao lado eu faço um ponto alto, mas eu não termino. Eu venho com o fiozinho preto e vou conduzir tecendo apenas um ponto. De que forma? Vejam só que eu não finalizei o ponto alto. Eu dobro o fiozinho preto dessa forma, cerca aí de 7 centímetros, de 5 a 7 centímetros. Passo o fiozinho preto para finalizar o pontinho alto. Dou a laçada e faço dentro do mesmo pontinho que nós tecemos o vermelho, o pontinho alto em preto. Mas eu não finalizo. Trago o fiozinho vermelho para completar este pontinho. Então, vejam que nós temos para um pontinho de base, 2 pontos em vermelho. Para o próximo ponto de base, temos um vermelho e um preto. Bom, agora eu vou fazer 2 pontinhos em vermelho para o ponto ao lado. Então, eu dou a laçada,
Não posso esquecer de conduzir esses fiozinhos aqui que nós temos no preto por debaixo do ponto em vermelho. Então, aqui eu faço um ponto e dentro do mesmo pontinho de base, mais um ponto. Pronto. No ponto ao lado é que eu vou alternar um ponto em vermelho e um ponto em preto. Então, faço um pontinho alto em vermelho e não finalizo. Termino com o preto. No mesmo pontinho de base, insiro, faço um ponto alto em preto, não finalizo. E puxo o vermelho. Para o ponto ao lado, faço então 2 pontinhos em vermelho. E para o ponto seguinte, alterno um pontinho em vermelho, finalizando com o preto, e um pontinho em preto, finalizando com o vermelho. Bom, caso você tenha dificuldades de tecer com um crochê conduzido, o que eu sugiro é fazer a segunda carreira toda em vermelho e depois bordar com o fiozinho preto. Fica a seu critério. Para finalizar, vejam só que eu tenho o pontinho em preto. Eu finalizo com o fio vermelho, insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, venho, corto o fio vermelho, faço aqui o arremate e o fiozinho preto. Eu corto também, deixando aí cerca de 5 centímetros para que nós possamos fazer a próxima carreira e esconder esses 2 fiozinhos com segurança. Agora, com o fio de cor off-white, nós vamos distribuir pontinhos baixos ao redor da segunda carreira. Então, eu vou inserir pegando em quaisquer um dos pontinhos de base, vou puxar, vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou tecer aqui 2 correntinhas, para começar do primeiro ponto baixo. No ponto ao lado, eu vou tecer 2 pontinhos baixos, 1 e 2. No ponto seguinte, faço apenas 1. No pontinho ao lado, faço 2, 1 e 2. Então, eu vou distribuir, sempre alternando um ponto, depois 2, 1 e 2, com o fiozinho off-white até completar toda a carreira. E é importante que nesta etapa você já consiga conduzir esses 2 fiozinhos que nós cortamos e arrematamos da segunda carreira. Então, agora, teci aqui apenas um pontinho baixo, no ponto ao lado eu faço 2. E aproveito já para esconder o fiozinho por entre os pontos, 1 e 2. Para finalizar a carreira, insiro pegando na segunda correntinha, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Para a quarta carreira, vamos tecer com a cor verde clara. E para esta carreira é importante que você tenha atenção no seguinte: nós vamos distribuir pontinhos baixos, mas vamos tecer apenas pegando nesta alcinha da frente do trabalho. Ao invés da gente pegar nela toda, como fizemos anteriormente nas últimas carreiras, nós vamos pegar apenas nessa alcinha aqui de fora. Bom, então eu vou passar o fiozinho verde, vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes em apenas uma alcinha, 1 e 2. E vou distribuir pontos baixos da seguinte forma: 1, 1 e 2, ou seja, 2 pontinhos baixos, sendo um para cada ponto de base e depois 2 pontinhos dentro de um único pontinho. Eu vou inserir a agulha pegando apenas na alcinha da frente, vou puxar, vou fazer aqui 2 correntinhas para começar do primeiro ponto baixo. No ponto ao lado, pego na alcinha da frente e faço aqui um ponto baixo. No ponto seguinte é que eu vou fazer 2 pontinhos dentro de um ponto. Então, faço aqui 1 e 2. No ponto seguinte, faço apenas um ponto. Para o ponto ao lado, faço apenas um ponto. E para o ponto seguinte, eu faço 2. 1 e 2. Sempre pegando na alcinha da frente do trabalho.
Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo e agora vamos tecer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Então, começo tecendo uma correntinha, no próximo ponto insiro pegando nas duas alcinhas do verde e faço ponto baixíssimo. Então, vou tecer aqui um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, pegando nas duas alcinhas do ponto. Para finalizar, insiro na correntinha que eu fiz no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto e arremato. Prontinho. Agora, com o fio verde escuro, nós vamos dar o formato de um quadrado para a melancia. Vejam só que nessa parte do lado avesso, nós temos uma alcinha de trás na parte branca, em que nós não tecemos, porque nós pegamos na alcinha da frente para tecer com o verde mais claro. Então, eu dobro dessa forma para que eu consiga ver essas alcinhas. Eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer um dos pontos de base, vou puxar o fiozinho verde e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos bem firmes, vou inserir a agulha e vou fazer ponto leque. Vou começar com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro do mesmo pontinho eu vou fazer mais 2 pontos altos, 1 e 2, total 3. Faço 3 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando dentro do mesmo pontinho e faço aqui mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Feito isso, nós vamos ter o pontinho leque, que é referente um dos lados do quadrado. Agora eu faço aqui uma correntinha, pulo 2 pontinhos de base e no terceiro pontinho eu faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada, pulo 2 pontinhos de base, no terceiro eu insiro e faço novamente mais um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, pulo 2 pontinhos, no terceiro ponto eu insiro e faço o pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos, dentro do mesmo ponto. Então, vejam que aqui nós temos já 2 laterais do quadrado finalizadas. Vamos tecer o restante seguindo esse mesmo esquema de pontos. Logo depois que você finalizou o pontinho leque, você vai fazer uma correntinha de separação e vai pular 2 pontinhos de base. No terceiro ponto é que nós vamos tecer um bloquinho de 3. Então, 1, 2, no terceiro ponto, faço aqui um bloquinho de 3 pontos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, pulo 1 e 2 no terceiro ponto, insiro e faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos, no terceiro pontinho, repito o ponto leque. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira, formando um quadrado. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Vejam só que nós temos o formato de um quadrado. Agora, para as próximas carreiras, nós vamos tecer basicamente a mesma coisa, distribuindo bloquinhos de 3 pontos e pontinhos leque até atingir a medida desejada. Agora, eu vou tecer a próxima carreira, que é idêntica às demais, ou seja, eu vou fazer apenas 2 carreiras de verde escuro, porque o tamanho desejado é M e que vai atingir cerca aí de 11 centímetros. Caso você queira tecer um pouquinho maior, é só reproduzir mais uma carreira para o quadradinho. Então, para dar início à próxima carreira, eu tenho que caminhar com um ponto baixíssimo, pegando por entre os pontos, até chegar no pontinho leque. Ao chegar no pontinho leque, eu vou reproduzir o pontinho leque. Então, comecei com 3 correntinhas e fiz aqui mais 2 pontinhos altos. Faço 3 correntes, dou a laçada e faço mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Feito isso, faço uma correntinha de separação
e nesse espaço entre o ponto leque e um bloquinho de 3, eu faço apenas um bloquinho de 3 pontos. Faço uma corrente de separação, dentro desse intervalo entre um bloquinho e outro, preencho com um bloquinho de 3 pontos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, preencho esse espaço aqui com bloquinho de 3 pontos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação e ao chegar no ponto leque, eu reproduzo o pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Então, aqui eu atingi um quadradinho medindo cerca de 11 centímetros, que é o tamanho que eu desejo. Agora, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Vamos para o próximo quadradinho. Finalizado o primeiro quadradinho em que nós tecemos uma melancia, agora vamos fazer o quadradinho com a estrela do mar. Para isso, vou utilizar o fiozinho de cor amarela. Vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer o total de 3 correntinhas. Feito as 3 correntinhas, insiro na primeira corrente e fecho o anel com um ponto baixíssimo. Agora teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro do espaço que há no anel vou preencher com mais 19 pontos altos, totalizando 20 pontos altos dentro desse espaço. Concluído os 20 pontos altos, insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a primeira das 5 pontas da estrela. Então, eu vou tecer o total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, faço mais uma correntinha, insiro pegando na segunda corrente de base e faço um ponto baixo. Para o próximo pontinho de base, faço um ponto baixo. Então, aqui nós temos uma correntinha e mais 2 pontos baixos. Dou a laçada, para a próxima correntinha de base, faço meio ponto alto. Para a próxima correntinha, meio ponto alto e para todas as outras correntes, eu vou tecer um ponto alto. Então, 1, 2 e 3. Feito isso, pulo 1, 2 e 3, insiro pegando no pontinho e na alcinha da frente. Então, vejam que eu pulo 3 pontinhos e no quarto ponto, na alcinha da frente, eu faço aqui ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vamos repetir o mesmo esquema que nós tecemos aqui. Então, 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço uma correntinha. Para a segunda corrente, faço um ponto baixo. Para a próxima, um ponto baixo. Dou a laçada. Faço para a próxima correntinha meio ponto alto, para a próxima correntinha meio ponto alto e para o restante teço um pontinho alto para cada corrente. 1, 2 e 3. Pronto, feito isso, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto de base, insiro pegando na alcinha da frente e faço ponto baixíssimo. Então, vejam que aqui nós temos já 2 pontinhas. Você vai tecer o restante, ou seja, mais 3 pontinhas como essa, até completar toda a carreira. Vejam que aqui eu já fiz todas as 5 pontas. Então, para encerrar, eu conto 1, 2, 3. No quarto pontinho de base, na alcinha da frente, insiro, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Finalizada a estrela, agora com o fio azul vamos dar o formato de um quadrado. E para isso, eu vou tecer pegando nessa parte aqui em que nós temos os 20 pontos altos.
Bom, então eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer um dos pontinhos, mas na alcinha de trás do ponto. Vou passar o fio azul e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e vou tecer aqui o pontinho leque composto por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, começo com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e dentro do mesmo pontinho faço mais 2 pontos. Teço aqui 3 correntinhas, dou a laçada e dentro desse mesmo ponto teço mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, pulo 1, 2, 3 e 4 e na quinta alcinha, ou seja, no quinto ponto, eu repito o pontinho leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3, tudo dentro do mesmo pontinho. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada e pulo 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, pegando na alcinha de trás, repito o pontinho leque. Então, eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Observe que as pontinhas da estrela estão todas fechadas, não tem problema. Depois que a gente finalizar o quadradinho, nós podemos dar um pontinho para que elas não fiquem soltas. Bom, se a gente observar esse quadradinho aqui da melancia, nós vamos ter um ponto leque e 3 bloquinhos de 3 pontos mais um ponto leque. Então, nós vamos ter que tecer o número de carreiras até atingir essa mesma quantidade de bloquinhos e pontos leque. Bom, então, para dar continuidade, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para cada ponto. Ao chegar dentro do espaço do ponto leque, eu repito o ponto leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente. Para dentro desse espaço em que nós temos um intervalo, nós vamos preencher com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Faço uma corrente. Para o pontinho leque, repito o ponto leque. Então, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente uma corrente de separação e para esse intervalo vamos preencher com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Vamos agora para a terceira carreira. Então, eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Ao chegar no pontinho leque, preencho com ponto leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Bom, feito isso, faço aqui uma correntinha. Para dentro desse espaço, preencho com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha para dentro desse espaço, novamente um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente para dentro desse espaço do pontinho leque, repito o ponto leque. Então, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 3 correntinhas, dou a laçada e teço mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Bom, então eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. E observem que para esta etapa vamos ter o total de 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Para finalizar a carreira, insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, vejam que eu tenho 3 carreiras, mas eu optei por cortar o fiozinho e fazer a última com a cor rosa.
Observem que eu cortei e arrematei e vou deixar a última carreira para tecer com fiozinho rosa, para dar um destaque à peça. Então, a etapa é a mesma, ou seja, o processo, o esquema é igual. Nós vamos distribuir bloquinhos de 3 pontos altos para esses intervalos e ao chegar aqui no ponto leque, nós vamos reproduzir ponto leque. Bom, então eu vou tecer aqui com o fiozinho rosa, eu passo o fio rosa no pontinho leque, faço 2 nozinhos bem firmes, então 1 e 2, insiro a agulha, puxo, teço aqui 3 pontos altos para começar o primeiro ponto alto e faço mais 2 pontinhos altos, totalizando em 3. Teço 3 correntinhas, volto tecendo então 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Fiz aqui o pontinho leque pegando no ponto leque. Faço uma corrente, insiro pegando dentro desse intervalo e faço o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, dentro do intervalo preencho com mais um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro no intervalo e preencho com o terceiro bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro pegando dentro do intervalo que nós temos do pontinho leque e teço o ponto leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontinhos altos. Bom, eu vou repetir esse padrão tecendo uma corrente de intervalo e preenchendo esses espaços com um bloquinho de 3 pontos altos até chegar aqui. E vou deixar essa parte aqui para fazer a emenda no quadradinho da melancia. Bom, agora chegou o momento de fazer a emenda. Antes disso, é necessário que você confira o número de bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui nós temos 3 e aqui nós temos 3 também. Então, para essa próxima parte aqui, nós vamos fazer a emenda. De que forma? Eu vou tecer o pontinho leque, faço então 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, insiro a agulha por debaixo, pegando nas 3 correntinhas aqui do ponto leque e faço um ponto baixo. Faço uma corrente e volto tecendo os 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Então, aqui eu finalizei o pontinho leque e fiz a emenda. Bom, vejam que nós temos uma corrente de intervalo. Então, eu insiro pegando dentro desse intervalo de uma correntinha e substituo essa correntinha por ponto baixo. Dou a laçada, insiro pegando no intervalo em azul e aqui eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, insiro pegando dentro desse espaço do intervalo, faço aqui um ponto baixo, dou a laçada e volto preenchendo com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente, no próximo intervalo, ponto baixo e volto tecendo ponto alto, 1, 2 e 3. Faço aqui um ponto baixo. E agora, vamos para o pontinho leque. Então, eu faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma corrente, um ponto baixo pegando naquelas 3 correntinhas, uma corrente e volto preenchendo com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Então, observe que nós temos aqui a emenda feita de 2 quadradinhos. Agora, eu vou tecer o restante sem fazer a emenda, como eu fiz aqui anteriormente. Então, eu teço uma correntinha, dou a laçada, faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma corrente, dou a laçada, mais um conjunto de 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma corrente e mais um conjuntinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo,
venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Bom, vejam que nós temos já a melancia e a estrela do mar e agora vamos tecer o próximo quadradinho, que é a flor. Concluídos os 2 quadradinhos, sendo o primeiro com a melancia, o segundo com a estrela do mar, agora vamos para o terceiro, em que nós vamos tecer uma flor. Para iniciar, vamos começar pelo miolo. Então, aqui com um fiozinho amarelo, eu vou fazer o nó inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir daí, eu teço 3 correntinhas. Finalizadas as 3 correntes, insiro pegando na primeira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Dentro deste anel, eu vou preencher com um total de 12 pontos altos. Então, eu vou tecer 3 correntes, vou dar a laçada, insiro pegando dentro do espaço que existe no anelzinho e vou preencher com mais 11 pontos altos, totalizando 12 pontos altos. Finalizados os 12 pontos altos, agora eu insiro na terceira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo. Bom, agora eu vou tecer argolas, sendo um ponto baixo e uma correntinha. Começo com 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo e faço mais uma correntinha. Insiro no ponto ao lado e faço um ponto baixo. Faço uma corrente no ponto ao lado, faço um ponto baixo. Uma corrente no ponto ao lado, faço ponto baixo. Então, eu vou distribuir uma correntinha e um ponto baixo, pegando em todos os pontos de base. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Finalizado o miolo da flor, agora vamos para as pétalas. Então, com o fio rosa, eu vou inserir a agulha pegando nesse espaço entre um ponto baixo e outro, logo abaixo da correntinha que nós fizemos para a separação. Puxo esse fiozinho para dentro e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha dentro desse intervalo e vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada, insiro novamente dentro desse intervalo e faço aqui 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, nós temos o total de 5 pontos contando com as 3 correntes. Feito isso, viro o trabalho, insiro a agulha, pegando na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, formando o primeiro pontinho pipoca, composto por 5 pontos altos. Agora, eu teço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Finalizadas as 3 correntes, dou a laçada e insiro pegando no próximo intervalo e repito 5 pontos altos dentro do mesmo espaço, 1, 2, 3, 4 e 5. Viro o trabalho, insiro pegando no primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo e teço aqui 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, vou para o próximo intervalo e repito. Então, nós vamos tecer o total de 12 pontos pipoca, sendo que cada pontinho pipoca contém 5 pontos altos, e vamos fazer 3 correntinhas de intervalo. Finalizadas as 12 pétalas, agora eu insiro a agulha pegando dentro desse espaço do ponto pipoca, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Com o fiozinho verde, nós vamos dar o formato de um quadrado e o verde vai simular as folhas. Então, eu vou inserir a agulha sempre pegando dentro desse espaço entre um ponto pipoca e outro, onde nós temos as 3 correntinhas. Eu puxo o fiozinho verde e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha dentro desse espaço, vou puxar e vou fazer aqui 3 correntinhas. Comecei o primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Feito isso, teço 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos.
Então, eu inicio com um pontinho leque. Isso tudo dentro do mesmo espaço. Agora, eu faço uma corrente de separação, insiro pegando dentro do próximo intervalo e faço um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada no próximo intervalo, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito isso, vamos fazer para o próximo intervalo o pontinho leque. Faço uma correntinha de separação, insiro dentro desse intervalo e teço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Bom, então vejam que aqui nós já temos 2 cantinhos do quadrado. Eu vou tecer o restante da carreira distribuindo pontinho leque, 2 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre colocando uma correntinha de separação e mais um pontinho leque, até completar toda a carreira e finalizar o formato de um quadrado. Para finalizar a carreira, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Observem que essa ainda não é a última carreira, porque se a gente observar, para fazer a emenda, nós precisamos ter um ponto leque e 3 bloquinhos de 3 pontos mais um ponto leque. Observem que para essa primeira carreira, para dar o formato de um quadrado, nós temos um ponto leque e 2 bloquinhos. Então agora eu vou trocar de cor, cortei, arrematei e vou passar para a cor off-white e fazer a última carreira em off-white, já emendando ou na melancia ou na estrela do mar. Agora vamos tecer a última carreira para fazer a emenda nos demais quadradinhos. Então, com a cor off-white, eu vou inserir a agulha dentro desse espaço do ponto leque, vou puxar o fiozinho e vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e vou fazer ponto leque. Então, 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, faço aqui o segundo ponto e o terceiro. Teço 3 correntinhas, mais 3 pontinhos altos para dentro do mesmo espaço. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dentro desse intervalo faço 3 pontinhos altos, então aqui eu fiz o primeiro bloquinho, uma corrente de separação, faço o segundo bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma corrente de separação no próximo teço, o terceiro bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma corrente de separação, insiro pegando no pontinho leque e repito ponto leque. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas, dou a laçada e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Bom, então eu vou tecer dessa forma até chegar aqui, onde nós temos o próximo pontinho leque. E é nessa parte que nós faremos a emenda no quadradinho já finalizado. Para fazer a emenda, nós vamos tecer da mesma forma como fizemos aqui da estrela do mar para a melancia. Então, eu vou tecer o pontinho leque, faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3, faço uma correntinha, insiro a agulha passando por debaixo desse espaço aqui do pontinho leque da estrela do mar, faço um ponto baixo, uma corrente, dou a laçada, volto para o quadradinho da flor para finalizar o pontinho leque. 1, 2 e 3. Bom, agora insiro a agulha pegando dentro desse intervalo de uma corrente e faço apenas um ponto baixo. Dou a laçada, volto tecendo 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um bloquinho de 3. Insiro a agulha no próximo intervalo, faço ponto baixo, dou a laçada e volto preenchendo o espaço com mais um bloquinho de 3 pontos altos.
1, 2 e 3. Insiro a agulha no próximo intervalo, faço ponto baixo, dou a laçada e volto tecendo o próximo bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço um ponto baixo para o intervalo. E agora eu vou dar a laçada e vou fazer o ponto leque. Então, eu teço 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro pegando dentro do intervalo do pontinho leque, faço um ponto baixo, uma corrente e volto tecendo os 3 pontos altos do pontinho leque. 1, 2 e 3. Pronto, aqui nós temos os 3 quadradinhos já emendados. Agora falta só finalizar. Eu vou tecer 3 bloquinhos de ponto alto, distribuindo, sem fazer a emenda, porque a emenda já foi realizada. Então, uma correntinha, 3 pontinhos altos, uma correntinha, 3 pontinhos altos, uma correntinha e 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. E aqui nós temos os 3 quadradinhos já emendados. Finalizada a emenda dos quadrados, agora nós vamos fazer carreiras contornando toda essa extensão até atingir a medida da altura do busto, ou seja, uma medida que te garanta conforto durante o uso. E para dar início ao contorno, eu optei por utilizar o fiozinho de cor azul. Então, eu vou inserir a agulha pegando dentro do espaço do ponto leque, vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e dentro do espaço do ponto leque, eu vou fazer ponto leque. Então, começo com 3 correntinhas, faço mais 2 pontos altos, teço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e preencho com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, faço uma correntinha, insiro dentro desse espaço, preencho com bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Para o próximo intervalo, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e vejam que aqui nós temos a união de 2 quadradinhos. Então, eu vou fazer um ponto alto pegando no espaço do verde, um ponto alto pegando dentro desse espaço da emenda e mais um pontinho alto pegando dentro desse espaço do rosa. E agora eu teço uma corrente e faço o bloquinho de 3 pontos. Bom, então eu vou tecer dessa forma até contornar toda a extensão dos 3 quadradinhos. E ao chegar aqui, eu vou reproduzir o pontinho leque, vou distribuir pontinhos, os bloquinhos de 3 pontos, faço ponto leque, teço da mesma forma como ensinei aqui para esta parte de baixo, faço aqui pontinho leque e finalizo a carreira com ponto baixíssimo. Então, eu vou dar sequência para finalizar a carreira. Para finalizar o contorno, eu insiro na terceira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto e arremato o fio. Pronto. Agora que você tem essa base do contorno finalizada, fica muito mais fácil de tecer as próximas carreiras, porque nós vamos preencher pontinho leque, pegando sempre nos pontinhos leque e vamos distribuir bloquinhos de 3 pontos para dentro desses intervalos, porque nós vamos preencher pontinho leque sempre pegando no pontinho leque e dentro desses intervalos que nós temos dos bloquinhos de 3 pontos com o espaço de uma correntinha, nós vamos preencher com bloquinhos de 3 pontos. Então aqui eu vou tecer a próxima carreira, inserindo a agulha, puxando o fiozinho, fazendo 2 nozinhos e vou fazer o contorno
respeitando o esquema de pontos. O número de carreiras que eu vou tecer vai depender muito da medida desejada da altura do busto. Veja que aqui eu teci o total de 3 carreiras de contorno, sendo uma azul, amarelo e depois em rosa. E como eu quero tecer uma peça M, eu tenho então o total de 38 de comprimento por 16 de altura. Agora vamos para as laterais. Antes de iniciar as laterais, é necessário fazer uma continha bem simples. Vou usar as minhas medidas como exemplo. Tenho 92 centímetros de circunferência total de busto. Sendo assim, faço 92 centímetros menos 10 centímetros, que é igual a 82 centímetros. Como a minha medida é tamanho M, conforme as medidas apresentadas no início do vídeo, o contorno dos 3 quadrados medem cerca de 38 centímetros. Então, 82 centímetros menos 38 centímetros é igual a 44 centímetros. O cropped possui 2 laterais para ajustar nas costas. Desta forma, divido 44 por 2, resultando em 22 centímetros de comprimento cada lateral. Essa mesma conta você vai fazer para os tamanhos P e G. Com base no esquema apresentado anteriormente, vejam que aqui eu tenho uma lateral finalizada. E é importante que você perceba o seguinte, que eu tenho o total de 13 carreiras retas, ou seja, sem diminuições, e as últimas 5 carreiras eu fiz diminuições, sendo uma diminuição para cada lado. Bom, você vai adaptar essa distância aqui de carreiras retas para os diferentes tamanhos. E ao chegar lá no final, faltando aí cerca de 5 centímetros, você vai tecer 5 carreiras de diminuições. Então, nós vamos reproduzir essa mesma quantidade de carreiras e diminuições do outro lado. Então, para iniciar a outra lateral, eu vou inserir a agulha pegando na segunda correntinha do ponto leque. Vou puxar o fio e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha. Vou puxar e vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Vou dar a laçada e vou tecer mais 2 pontinhos altos dentro desse espaço. Agora eu faço uma correntinha e para o intervalo que nós temos de uma corrente de base, preencho com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, insiro pegando dentro desse espaço e preencho com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão da altura da nossa peça. Faço aqui uma correntinha e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Para finalizar, faço aqui 2 pontinhos altos, 1 e 2, e o último pontinho eu insiro pegando na segunda correntinha. Pronto, agora para a próxima carreira eu vou tecer o total de 4 correntinhas. Por que 4 correntes? 3 correntes que são referentes ao primeiro ponto alto e uma correntinha de separação. Viro o trabalho e vou preencher todos os espaços que nós temos aqui entre os bloquinhos de 3 pontos com bloquinhos de 3 pontos. Então, só vamos ter alteração no início e no término da carreira. Faço aqui uma correntinha e novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Para finalizar, faço uma correntinha, dou a laçada, insiro pegando no pontinho alto e faço aqui ponto alto. Então vejam que a primeira carreira eu iniciei com 3 pontinhos altos e finalizei com 3 pontinhos altos. Para essa próxima carreira, eu comecei com 3 correntinhas, mais uma de separação e finalizei aí com uma correntinha e um ponto alto. Para a carreira seguinte, vamos repetir essa aqui. Então, eu teço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e dentro desse espaço preencho com mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Agora, faço uma corrente, insiro dentro desse espaço e teço aqui 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Então, vou fazer o bloquinho
de 3 pontos altos, alternando com uma correntinha. Para finalizar, dou a laçada dentro desse espaço, vou fazer aqui 2 pontos altos e o último pontinho eu insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto alto. Agora vamos repetir essa carreira em que tecemos 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, com mais uma correntinha de separação. Então, faço aqui 3 correntinhas, mais uma corrente de separação, totalizando 4, e repito os bloquinhos de 3 pontos altos, com intervalo de uma correntinha. Para finalizar, faço uma correntinha, insiro pegando no pontinho alto e faço ponto alto. Então, nós vamos alternar essas carreiras, iniciando de maneira diferente, ou seja, começando a primeira carreira com 3 pontinhos, finalizando com 3 pontinhos, e a carreira seguinte começando com 4 correntinhas e finalizando com uma correntinha, um ponto alto, até atingir aí cerca da medida desejada da lateral, menos 5 centímetros. Por quê? Faltando 5 centímetros é o momento que nós vamos fazer a redução dessa quantidade de pontos. Finalizadas as carreiras retas, ou seja, sem diminuições, agora vamos para a parte da diminuição. Então, eu vou tecer da mesma forma todas as carreiras, sempre fazendo uma diminuição de um lado e do outro. Para iniciar a primeira carreira de diminuição, eu vou fazer aqui 3 correntinhas apenas, virar o trabalho e vou tecer bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Então, aqui eu faço o primeiro bloquinho, uma correntinha, vou para o próximo espaço e preencho com mais um bloquinho. Para finalizar a carreira, vejam que aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Sem correntinha, dou a laçada, insiro pegando no pontinho de base e faço aqui ponto alto. Teço 3 correntinhas, viro o trabalho e vou para a próxima carreira. Então, para dentro desse espaço, preencho com bloquinho de 3 pontos altos. A diminuição acontece sempre no início e no término do trabalho, em que no início eu começo com 3 correntes e no término eu finalizo com um ponto alto. Feito um bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha e teço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Para finalizar a carreira, vejam que aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, dou a laçada, insiro pegando aqui no último pontinho e faço um ponto alto. Novamente 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e continuo tecendo bloquinhos de 3 pontos. Então, nós vamos fazer as carreiras dessa forma, sempre começando com 3 correntes e finalizando com um ponto alto. E vejam só que ele já fez aqui o detalhe da diminuição. Ao todo são 5 carreiras como essa. Então eu vou dar sequência até concluir as 5 carreiras de diminuições. Finalizadas as 2 laterais, agora vamos para a parte do acabamento. Então, eu vou contornar por toda a extensão do cropped, distribuindo pontos baixos, pegando nos pontos e também nas carreiras. Então, eu vou começar tecendo por aqui, vou descer, vou fazer aqui a parte do barrado do cropped, vou subir novamente, tecer outra lateral e ao chegar nessa parte aqui superior, eu vou tecer as alças para amarrar no pescoço. Para iniciar, insiro pegando dentro do pontinho e faço o primeiro ponto baixo e vou distribuir pontinhos baixos por entre os pontos e não posso esquecer das correntinhas. Feito um pontinho baixo para cada ponto de base, ao iniciar dentro desse espaço aqui que nós temos as carreiras, eu vou fazer 2 pontinhos baixos para fazer essa curvinha. Feito isso, eu vou inserir no nozinho que existe entre uma carreira e outra e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo dentro do espaço em que nós temos o ponto alto e um ponto baixo pegando no nozinho entre uma carreira e outra. Um ponto baixo pegando no espaço que nós tecemos o ponto alto e um ponto baixo no nozinho entre uma carreira e outra.
Então aqui eu já contornei boa parte, já fiz as duas laterais, vejam só, com ponto baixo. E ao chegar nessa parte superior aqui do cropped, nós precisamos fazer as alças para amarrar no pescoço. Então, com o auxílio de marcador de pontos, eu acabei alfinetando o ponto em que eu vou tecer as alças. E como eu defini esse ponto? Aqui eu tenho um quadradinho de uma lateral, aqui o quadradinho de outra e aqui nós temos o quadradinho da estrela do mar que está no centro. Nesses dois quadradinhos da ponta, eu centralizei um pontinho que passa bem na metade desse quadradinho. Então é nesse pontinho que eu vou tecer o total de 100 correntinhas. Então eu vou fazer aqui o pontinho baixo. Vou inserir aqui, vou fazer o pontinho baixo, vou remover o marcador do ponto, pronto. E nesse pontinho é que nós vamos dar início à correntinha. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo e mais 100 correntinhas, ou 45 centímetros de corrente. Finalizadas as 100 correntinhas, eu teço mais uma para começar o primeiro ponto baixíssimo e vou tecer um ponto baixíssimo para cada corrente de base. Finalizada a primeira alça, agora eu vou tecer pontinho baixo, distribuindo um pontinho para cada ponto de base, até chegar neste outro marcador em que eu vou tecer 100 correntinhas e voltar ponto baixíssimo, da mesma forma como eu fiz para essa alça. Finalizado o contorno com ponto baixo e as alças, agora para concluir eu vou inserir pegando aqui no primeiro pontinho baixo, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Feito isso, falta só tecer o cordão para trançar nas laterais. Para fazer o cordão, eu vou tecer o total de 120 centímetros de correntinha. Então, eu faço o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer o total de 120 centímetros. Finalizados os 120 centímetros de corrente, agora eu teço um ponto baixíssimo para cada corrente de base, até completar toda a extensão do cordão. Finalizada a carreira de ponto baixíssimo, agora eu venho com a tesoura, corto e arremato. Prontinho. E aqui vai uma dica, faça 2 nozinhos bem firmes na pontinha, utilizando o cabinho do início e do arremate. Agora vamos trançar esse cordão na parte das 2 laterais nas costas. Para trançar o cordão nas costas é muito simples, é só passar o cordão por entre os espaços que nós temos aqui de um bloquinho e outro. Então, passo o cordão dessa forma e vou trançando para ajustar nas costas. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Então assim que tecer o seu cropped, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!